Oi, gente. Então nós vamos para a nossa aula de matemática, é a aula 06, e nela nós vamos começar a falar da raiz quadrada. Nós vamos dividir a raiz quadrada em duas partes. Nós vamos aprender a calcular a raiz quadrada com extrema facilidade. Nós precisamos disso aí. Então, primeiro, o que é que a gente chama de raiz quadrada? Raiz quadrada de um número não negativo, ele não pode ser negativo. Número negativo não tem raiz quadrada. Raiz quadrada de um número não negativo é um outro número que multiplicado por ele mesmo dá de volta o primeiro. Por exemplo, eu quero saber quanto é a raiz de 9. Raiz de 9 eu não sei. Vamos supor que eu não sei a raiz de 9. Então eu vou dizer que esse resultado vai ser x. Então se x é a raiz de 9, então quando eu multiplicar x vezes x, o resultado tem que dar de volta o 9. Os números que têm raiz quadrada exata, nós chamamos de quadrado perfeito. Então, quando eu falar aqui, ó, quadrado perfeito é o número que tem raiz quadrada exata. Por exemplo, 9 é um quadrado perfeito? É, porque o 9 tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá de volta o 9. Bem, agora vamos ver os primeiros quadrados perfeitos. Isso aqui você deve saber de cor salteado, porque você vai precisar dele. Então são quadrados perfeitos, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, 49, 64, 81, 100. Coloquei mais dois aqui, 125, 144, que ajudam muito. O 4 é quadrado perfeito. O que isso quer dizer quadrado perfeito? Aquele que tem raiz quadrada exata. O 4 tem raiz, porque raiz de 4 é 2. 2 vezes 2 dá 4. 9 é quadrado perfeito, porque 9 tem raiz. Raiz de 9 é 3. 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 16 é 4. 4 vezes 4 dá 9. 25. Raiz de 25 é 5. 5 vezes 5 dá 25. Raiz de 36 é 6. 6 vezes 6 dá 36. Raiz de 49 é 7. 7 vezes 7 dá 49. Raiz de 64 é 8. 8 vezes 8 dá 64. Raiz de 81 é 9. 9 vezes 9 dá 81. Raiz de 100 é 10, já que 10 vezes 10 dá 100. O 121 também é quadrado perfeito. A raiz de 121 é 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Lembra que nós falamos que quando tu multiplica o número por 11, por exemplo, 11 vezes 11, tu abre o número e no meio tu coloca a soma. 1 mais 1, 2. Então 11 vezes 11 dá 121. O 144 também é um quadrado perfeito, já que ele tem raiz. Raiz de 144 é 12. Aqui eu tenho dois números, o 1 e o 0, que sempre atrapalham o aluno. O 1 é quadrado perfeito e o 0 também é quadrado perfeito. Isso quer dizer o seguinte: a raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Da mesma forma como a raiz de 0 também é 0, já que 0 vezes 0 dá 0. Bem, aqui um bisuzinho bem especial para você. Note que todo número que tem raiz, se o número tiver raiz, ele não pode terminar nem em 2, nem em 3, nem em 7, nem em 8. Guarde isso, que isso aqui é que vai resolver a raiz cúbica. Um número que tem raiz quadrada, ele nunca termina em 2, 3, 7, 8. Quer dizer o seguinte: se você olhar um número e ele terminar em 2, em 3, em 7, em 8, significa que ele não tem raiz quadrada. Por exemplo, o número 68, sem extrair a raiz, eu sei que ele não tem raiz quadrada. Por quê? Porque ele termina em 8. Assim, qualquer número que termine em 2, termine em 3, termine em 7 ou termine em 8, ele não vai ter raiz quadrada exata. E aqui na primeira parte nós vamos calcular a raiz quadrada, primeiramente, dos números que terminam em 25, que aí fica mais fácil. Observe bem. Toda vez que o número termina em 25, se ele for um quadrado perfeito, se ele tiver uma raiz quadrada, ela é muito fácil de ser calculada. Nada de raiz precisa você fazer assim, olha, 625 é por 5, não precisa fatorar, que isso vai demorar muito e vai te tomar um tempo, que é uma coisa que a gente precisa ganhar e não perder na prova do Enem. Então, o macete é o seguinte: você olha para o número 625, separa o 25. Vou separar o 25 bem aqui, ó, separou o 25. Quem sobrou para a esquerda? Só o 6. Então você ficou com dois números, na direita o 25, na esquerda o 6. E agora você procura a raiz de cada um. Quanto é a raiz de 25? 5. O 6 tem raiz? Não, não tem raiz.
Mas qual é o número logo abaixo do 6 que tem raiz? O primeiro que você encontrar. É por isso que você precisa saber quem são os quadrados perfeitos primeiro. Então, abaixo do 6 tu tens o 5. O 5 é quadrado perfeito? Não, ele não tem raiz. Depois vem o 4. O 4 é quadrado perfeito? É. Ele tem raiz? Tem. Aí você tira a raiz. Quanto é a raiz de 4? 2. Pronto. Ficou tudo certinho. Quanto é a raiz de 625? É 25. Aí você já tem o resultado. Marcos, mas como é que eu vou comprovar que a raiz de 625 é 25? Pegando o 25, olha, e multiplicando por ele mesmo. Só que você não precisa, aí é um outro macete. Você não precisa fazer a multiplicação normal. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Agora o 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com que foi 5. Soma agora. Fica 5, aqui 2, aqui 6. Bateu. Mas você não precisa fazer essa conta. Quando você precisar fazer, olha, 25 vezes 25, significa 25 ao quadrado. E isso é muito mais fácil de fazer. Você olha, parece que o quadradinho só é do 5, não é? Então você aproveita essa aparência e faz a conta. Olha, 5 ao quadrado dá 25. Sobrou quem aqui? O 2. O que sobrou na esquerda, você multiplica pelo número seguinte a ele. Qual é o número seguinte ao 2? Qual é o posterior do 2? Qual é o consecutivo do 2? Ah, Marcos, é o 3. Então você multiplica pelo 3. Vai ficar 2 vezes 3, 6. Pronto. E a conta está feita. Marcos, e se eu for fazer no final da minha questão, der para calcular a raiz de 5.625, não tem problema, ela termina em 25. Você separa o 25. E agora separa o que tem para a esquerda. Observa que para a esquerda você tem o 56. Vai proceder sempre da mesma maneira. 25, a raiz de 25 é 5. E agora vai ver aqui a raiz do 56. 56 não é um quadrado perfeito, não é? Então, abaixo do 56, qual é o primeiro número que você encontra que tem raiz exata? 55 não tem, 54 não tem, 53 não tem, 52 não tem, 51 não tem, 50 não tem, opa, 49 tem. 49. Quem é a raiz do 49? 7. Pronto, terminou. Então a raiz de 5.625 é justamente 75. Bora comprovar? Bora. Então vamos multiplicar 75 vezes 75. Ou seja, vamos pegar o 75 e elevar ao quadrado. Só que a gente não vai fazer a conta tradicional, não precisa. Nós sabemos fazer isso mais rápido. Basta você fazer, olha, 5 ao quadrado vai me dar 25. E aqui o 7, você multiplica pelo consecutivo dele. O consecutivo de 7 é 8. Então você multiplica 7 vezes 8 são 56. Bateu? Bateu. Então a raiz de 5.625 é igual a 75. Aprendeu? Pois é. Agora vamos fazer os exercícios. Pronto. Agora chegou a hora de você mostrar que você realmente aprendeu. Dê uma olhada na teoria, veja como é. E agora você tem 5 exercícios para fazer. Raiz de 1.225, raiz de 3.025, raiz de 4.225, raiz de 9.025 e a raiz de 11.025. Todas terminam em 5. Então faz uma pausa no vídeo e daqui a pouco a gente volta com a resposta de cada uma delas. Já? Vamos ver se você acertou. A letra A dá 35, a letra B dá 55, a letra C dá 65, 65, a letra D dá 95 e a letra E dá 105. Se você deixou de acertar alguma, volte e verifique aonde você está fraquejando. É preciso acertar todas, tá bem? Então dê uma revisada muito boa e até a próxima aula.